Você já foi humilhado por alguém da própria família só por exigir o que era seu por direito? Já sentiu aquele nó na garganta ao ser ridicularizado na frente de todos, apenas porque decidiu se posicionar? Eu vivi isso na pele. Meu sogro zombou de mim quando pedi um contrato para entrar na sociedade da família. Ele riu, me diminuiu, achou que eu ia recuar. Mas tudo mudou quando, na reunião seguinte, meu advogado entrou pela porta. O que aconteceu depois transformou não só minha relação com ele, mas toda a dinâmica da nossa família. Se você já passou por algo parecido, ou quer saber como dar a volta por cima e conquistar respeito até de quem nunca acreditou em você, fica comigo até o final desse vídeo. Eu vou te contar cada detalhe dessa história real, cheia de reviravoltas, mágoas e superação. E se você se identificar, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Vamos juntos mostrar que respeito não se pede, se conquista. As risadas dele ainda ecoam na minha cabeça, como se o tempo tivesse congelado naquele instante em que, diante de toda a família, ele achou graça do meu pedido. Eu estava ali, sentado à mesa de jantar da casa de praia da família da minha esposa, com o cheiro de maresia entrando pela janela e o som distante das ondas quebrando na areia, quando decidi que era hora de me posicionar. O sol já se punha, tingindo o céu de laranja e dourado, e todos pareciam relaxados, menos eu. Meu sogro, o patriarca, estava de bom humor, contando histórias antigas, e minha esposa, Mariana, sorria, tentando manter o clima leve. Mas eu sabia que aquele momento chegaria. E chegou. Eu gostaria de conversar sobre o contrato da sociedade, Sr. Álvaro, disse, tentando manter a voz firme, mesmo sentindo o coração bater forte no peito. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Todos os olhares se voltaram para mim, e por um instante, senti como se estivesse no diante deles. Meu sogro, com seu jeito expansivo e sempre seguro de si, soltou uma gargalhada alta, como se eu tivesse contado a melhor piada da noite. Contrato? Mas que bobagem é essa, rapaz? Aqui é tudo na confiança, somos família, ele disse, ainda rindo, olhando para os outros como se esperasse que todos compartilhassem da piada. E, de fato, alguns riram, outros apenas sorriram sem graça. Mariana me lançou um olhar de apoio, mas também de preocupação. Eu sabia que ela temia conflitos, principalmente com o pai. Naquele momento, senti uma mistura de vergonha e indignação. Eu não era mais um garoto, já tinha passado dos 30, tinha minha carreira, minha dignidade. Mas ali, diante daquele homem que sempre fez questão de mostrar quem mandava, eu era apenas o genro, o rapaz que ele tolerava por amor à filha. E agora, ao pedir um contrato para formalizar minha entrada na sociedade do restaurante da família, eu era motivo de chacota. Tentei argumentar, explicar que era importante para mim, para minha segurança, para o futuro da minha família. Mas ele não quis ouvir. Você está desconfiando de mim, é isso? Vai me chamar de ladrão agora, disse, com o tom de voz subindo, o rosto ficando vermelho. Senti o peso do olhar de todos, o constrangimento pairando no ar. Minha cunhada, Patrícia, tentou mudar de assunto, mas o clima já estava arruinado. Naquela noite, mal consegui dormir. Fiquei rolando na cama, ouvindo o som do mar, sentindo o cheiro de sal e areia, pensando em tudo o que tinha acontecido. Mariana tentou me consolar, dizendo que o pai era assim mesmo, que no fundo ele gostava de mim, que era só o jeito dele. Mas eu sabia que não era só isso. Era uma questão de respeito, de limites. E eu não estava disposto a abrir mão disso. No dia seguinte, o clima estava estranho. O café da manhã foi silencioso, todos evitando o assunto. Meu sogro saiu cedo para resolver coisas do restaurante, e eu fiquei ali, olhando para o mar, tentando decidir o que fazer. Eu sabia que, se cedesse, estaria abrindo mão de algo fundamental para mim. Mas também sabia que, se insistisse, poderia criar uma ruptura difícil de consertar. Foi então que decidi ligar para meu amigo de infância, Ricardo, que hoje era advogado. Contei tudo para ele, cada detalhe, cada palavra, cada olhar. Ele ouviu em silêncio, e quando terminei, disse apenas: "Você está certo. Não aceite menos do que merece. Se quiser, eu te acompanho na próxima reunião."
Aquela frase ficou martelando na minha cabeça o dia todo. Eu sabia que, se levasse um advogado para a reunião, estaria declarando guerra. Mas também sabia que era a única forma de ser levado a sério. Passei o resto do dia pensando, conversando com Mariana, pesando prós e contras. Ela ficou apreensiva, mas no fundo sabia que eu precisava fazer aquilo. Na noite seguinte, durante o jantar, meu sogro anunciou que teríamos uma reunião no escritório do restaurante, para acertar os detalhes da minha entrada na sociedade. O tom era irônico, como se quisesse mostrar que estava no controle. Eu apenas assenti, sem dizer nada. Mariana apertou minha mão debaixo da mesa, em sinal de apoio. No dia da reunião, acordei cedo, tomei um banho demorado, vesti minha melhor camisa, passei perfume. Queria estar impecável, mostrar que estava ali para ser respeitado. Encontrei Ricardo na porta do restaurante. Ele estava sério, profissional, com uma pasta debaixo do braço. Cumprimentou-me com um aperto de mão firme e um olhar de confiança. Entramos juntos no escritório. Meu sogro estava lá, sentado atrás da mesa, com um sorriso de superioridade no rosto. Ao ver Ricardo, o sorriso vacilou por um instante, mas ele logo se recompôs. "Quem é esse?" perguntou, tentando soar casual. "Este é Ricardo, meu advogado. Ele vai me ajudar a analisar o contrato", respondi, olhando nos olhos. O silêncio que se seguiu foi pesado. Meu sogro ficou pálido, as mãos tremendo levemente sobre a mesa. Pela primeira vez, vi insegurança em seu olhar. Ele tentou disfarçar, mas era visível. "Não achei que fosse necessário advogado para isso, mas tudo bem", disse, a voz menos firme do que de costume. Ricardo abriu a pasta, tirou alguns papéis, começou a falar sobre cláusulas, direitos, deveres. Meu sogro tentou argumentar, mas Ricardo era firme, educado, mas inflexível. A cada ponto levantado, meu sogro parecia encolher um pouco mais na cadeira. Eu, por outro lado, sentia-me crescer, ganhar força, recuperar minha dignidade. A reunião durou horas. Discutimos cada detalhe, cada cláusula, cada centavo. No final, meu sogro assinou o contrato, a mão trêmula, o olhar baixo. Quando saímos do escritório, senti um alívio imenso, como se tivesse tirado um peso das costas. Ricardo me deu um tapinha nas costas, sorrindo. "Você fez o certo", disse. Naquela noite, voltei para casa com Mariana. Ela me abraçou forte, dizendo que estava orgulhosa de mim. Eu sabia que as coisas nunca mais seriam as mesmas com meu sogro, mas também sabia que, a partir daquele dia, ele me respeitaria. E, acima de tudo, eu me respeitava. Mas a história não termina aí. O que aconteceu depois daquela reunião mudou não só minha relação com meu sogro, mas também com toda a família. O contrato assinado foi apenas o começo de uma nova fase, cheia de desafios, mas também de conquistas. Nos dias que se seguiram, percebi que o clima na família estava diferente. Meu sogro, antes tão expansivo e dominante, agora era mais contido, mais cuidadoso nas palavras. Ele evitava discussões, preferia manter a distância. Minha sogra, Dona Lúcia, me olhava com um misto de orgulho e preocupação. Sabia que eu tinha feito o que era certo, mas temia pelas consequências. Patrícia, minha cunhada, foi a primeira a me procurar. "Você foi corajoso, sabia", disse, sentando-se ao meu lado na varanda, enquanto o sol se punha no horizonte. "Meu pai nunca respeitou ninguém que não se impusesse. Acho que agora ele vai pensar 2 vezes antes de te subestimar." Conversamos por horas, relembrando momentos antigos, falando sobre a infância dela, sobre como o pai sempre foi autoritário, sempre quis controlar tudo e todos. Ela me contou histórias que eu nunca tinha ouvido, sobre brigas, sobre sonhos frustrados, sobre a dificuldade de crescer sob a sombra de um homem tão forte, e ao mesmo tempo, tão frágil. "Ele tem medo de perder o controle", disse ela, olhando para o mar, "mas você mostrou que não vai se deixar dominar. Isso é importante, não só para você, mas para todos nós." Aquelas palavras ficaram comigo. Percebi que, ao me impor, não estava apenas lutando por mim, mas também por todos que, de alguma forma, já tinham sido silenciados por aquele homem. Era uma luta por respeito,
por dignidade, por espaço. No restaurante, as coisas também mudaram. Agora, com o contrato em mãos, eu tinha voz nas decisões, podia opinar, sugerir mudanças. No começo, os funcionários estranharam, alguns até desconfiaram. Mas, aos poucos, fui conquistando o respeito de todos, mostrando que estava ali para somar, para ajudar a empresa a crescer. Meu sogro, relutante, teve que aceitar minha presença. No início, tentava me sabotar, dificultar as coisas, mas eu me mantive firme, sempre amparado pelo contrato, sempre lembrando a ele que agora éramos sócios, não mais patrão e empregado. Houve momentos difíceis, discussões acaloradas, portas batidas. Mas também houve conquistas, vitórias, momentos de alegria. O restaurante prosperou, novas ideias foram implementadas, e a clientela aumentou. Aos poucos, meu sogro começou a perceber que, juntos, éramos mais fortes. Em casa, Mariana foi meu porto seguro. Sempre ao meu lado, apoiando, incentivando, mesmo quando as coisas pareciam desmoronar. Tivemos nossas brigas, nossos momentos de dúvida, mas o amor sempre falou mais alto. Certa noite, depois de um dia especialmente difícil no restaurante, sentei-me na varanda, olhando para o mar, sentindo o vento frio no rosto. Mariana se aproximou, sentou-se ao meu lado, pegou minha mão. "Você está bem?" perguntou, a voz suave, os olhos cheios de preocupação. "Estou cansado", respondi, suspirando. "Às vezes me pergunto se vale a pena tanta luta." Ela sorriu, apertou minha mão. "Vale sim. Você está construindo algo importante, não só para nós, mas para todos. Está mostrando que é possível mudar, que é possível ser respeitado." Ficamos ali, em silêncio, ouvindo o som das ondas, sentindo a presença um do outro. Naquele momento, percebi que, apesar de todas as dificuldades, eu estava no caminho certo. Com o tempo, a relação com meu sogro foi se transformando. Ele nunca admitiu abertamente, mas comecei a perceber pequenos gestos de respeito, de reconhecimento. Um elogio aqui, um agradecimento ali. Nada grandioso, mas suficiente para mostrar que as coisas estavam mudando. Um dia, durante uma reunião no restaurante, ele me surpreendeu. "Você teve coragem, rapaz." "Eu não teria feito diferente", disse, olhando nos meus olhos. Foi a primeira vez que senti que ele me via como igual, não mais como genro, mas como sócio, como homem. A partir daquele dia, nossa relação ficou mais leve. Ainda havia desentendimentos, claro, mas agora havia respeito, havia espaço para diálogo. E isso fez toda a diferença. O contrato, que no início foi motivo de discórdia, tornou-se símbolo de uma nova fase, de maturidade, de crescimento. Não só para mim, mas para toda a família. Hoje, olhando para trás, vejo o quanto cresci, o quanto aprendi. Aprendi que, às vezes, é preciso enfrentar o conflito, mesmo que doa, mesmo que assuste. Aprendi que respeito não se pede, se conquista. E, acima de tudo, aprendi que, para ser feliz, é preciso ser fiel a si mesmo. A casa de praia, que antes era palco de tensões e inseguranças, agora é lugar de encontros, de celebrações, de alegria. As risadas ainda ecoam, mas agora são de verdade, não mais de deboche. Meu sogro, que um dia zombou do meu pedido, hoje me respeita. E eu, que um dia temi enfrentá-lo, hoje caminho de cabeça erguida, certo de que fiz o que era certo. E, no fim das contas, é isso que importa. Mas, se eu disser que tudo foi fácil, estaria mentindo. Houve noites em que chorei sozinho, sentindo o peso da responsabilidade, o medo de fracassar. Houve dias em que pensei em desistir, em voltar atrás, em aceitar as coisas como eram. Mas algo dentro de mim sempre me impulsionou a seguir em frente, a lutar pelo que acreditava. Lembro-me de uma noite em especial, pouco depois da assinatura do contrato. O restaurante estava cheio, um movimento intenso, todos correndo de um lado para o outro. Meu sogro estava tenso, preocupado com um problema na cozinha. Eu me aproximei, ofereci ajuda, mas ele recusou, dizendo que resolvia sozinho. Fiquei ali, observando de longe, sentindo-me impotente. Queria ajudar, queria mostrar que estava ali para somar, mas ele não permitia.
Foi então que um dos garçons se aproximou, aflito, dizendo que um cliente importante estava insatisfeito com o prato. Meu sogro, nervoso, começou a gritar, a culpar todos ao redor. Aproximei-me, pedi calma, sugere que conversássemos com o cliente, tentássemos resolver a situação de forma pacífica. Ele me olhou com raiva, mas, diante de todos, não podia me desautorizar. Fomos juntos até a mesa do cliente, conversamos, oferecemos um novo prato, um desconto. O cliente saiu satisfeito, elogiando o atendimento. Naquele momento, percebi que, apesar das diferenças, era possível trabalhar juntos, encontrar soluções, crescer como equipe. Meu sogro não disse nada, mas, ao final da noite, me deu um tapinha nas costas, um gesto simples, mas cheio de significado. Esses pequenos gestos foram se acumulando, construindo uma nova relação, baseada em respeito mútuo, em parceria. Não foi fácil, não foi rápido, mas foi verdadeiro. Com o tempo, os outros membros da família também começaram a me ver de forma diferente. Patrícia, que sempre foi próxima, tornou-se uma aliada, ajudando a mediar conflitos, a construir pontes. Minha sogra, antes tão preocupada, agora sorria mais, sentia-se mais tranquila. Mariana, minha esposa, foi minha maior parceira. Juntos, enfrentamos os desafios, celebramos as conquistas, aprendemos a lidar com as diferenças. Nosso casamento ficou mais forte, mais maduro, mais verdadeiro. Hoje, o restaurante é referência na região, conhecido pela qualidade, pelo atendimento, pela inovação. Meu sogro, antes tão resistente a mudanças, agora se orgulha das conquistas, reconhece o valor do trabalho em equipe. E eu, que um dia fui motivo de chacota, hoje sou respeitado, não só como sócio, mas como homem, como marido, como pai. Sim, porque, no meio de tudo isso, Mariana e eu tivemos nosso primeiro filho. Um menino lindo, saudável, que trouxe ainda mais alegria para nossas vidas. Meu sogro, ao segurar o neto nos braços pela primeira vez, chorou. Chorou de emoção, de orgulho, de amor. Naquele momento, percebi que, apesar de todas as dificuldades, de todas as brigas, de todas as lágrimas, valeu a pena. Valeu a pena lutar, valeu a pena insistir, valeu a pena acreditar. Hoje, quando olho para trás, vejo um caminho cheio de obstáculos, mas também de conquistas. Vejo um homem que aprendeu a se impor, a lutar pelo que acredita, a conquistar respeito. E, acima de tudo, vejo uma família mais unida, mais forte, mais feliz. A vida é feita de escolhas. E eu escolhi não me calar, não aceitar menos do que mereço. Escolhi lutar, crescer, amadurecer. E, no fim das contas, é isso que faz a diferença. As risadas de deboche ficaram no passado. Hoje, o que ecoa na casa de praia, no restaurante, na minha vida, são risadas de alegria, de orgulho, de amor. E eu, finalmente, posso dizer que sou feliz. Os meses que se seguiram àquela reunião foram, talvez, os mais intensos da minha vida. O contrato assinado não era apenas um papel, era um divisor de águas. Eu sentia, a cada dia, o peso e a responsabilidade de ter exigido meu espaço, mas também a liberdade de finalmente poder ser eu mesmo, sem medo de ser diminuído ou ridicularizado. No início, a tensão entre meu sogro e eu era quase palpável. Havia um silêncio estranho entre nós, como se cada palavra precisasse ser cuidadosamente escolhida para não reacender velhas feridas. No restaurante, ele evitava me olhar nos olhos, preferia delegar tarefas a outros, como se minha presença fosse um lembrete constante de sua derrota naquela sala de reuniões. Mas eu sabia que precisava ser paciente. O respeito, mesmo conquistado, precisava ser cultivado. Lembro de um sábado à tarde, quando o restaurante estava especialmente movimentado. Era feriado prolongado, a cidade estava cheia de turistas, e a equipe estava sobrecarregada. Eu estava no caixa, ajudando a organizar as comandas, quando ouvi uma discussão vinda da cozinha. Meu sogro estava irritado com um dos cozinheiros, um rapaz novo, que havia errado o ponto de um prato importante. O tom de voz dele era alto, ríspido, e eu vi o jovem cozinheiro encolher-se, visivelmente constrangido. Respirei fundo e fui até lá. Álvaro, posso falar com você um minuto? Perguntei,
tentando soar calmo. Ele me olhou, surpreso, mas assentiu. Fomos para o pequeno escritório nos fundos, onde o cheiro de temperos era mais forte e o barulho da cozinha parecia distante. Eu sei que você está nervoso, mas gritar com o rapaz não vai resolver. Ele está aprendendo, e se sentir medo, vai errar ainda mais, disse, olhando diretamente para ele. Pela primeira vez, vi um lampejo de dúvida em seus olhos. Ele suspirou, passou a mão pelos cabelos grisalhos e, num gesto raro, admitiu: às vezes esqueço que nem todo mundo aguenta pressão como eu. Aquele momento foi um ponto de virada. Conversamos por alguns minutos, e ele me ouviu, de verdade, sem interromper. Saímos do escritório juntos, e ele chamou o cozinheiro, pediu desculpas, orientou com paciência. A equipe toda percebeu a mudança, e o clima melhorou instantaneamente. Esses pequenos avanços foram se acumulando. Aos poucos, meu sogro começou a me consultar sobre decisões importantes, a pedir minha opinião sobre novos pratos, fornecedores, estratégias de marketing. Eu sentia que, finalmente, estava sendo visto como um igual, não apenas como o genro que casou com a filha dele. Em casa, Mariana acompanhava tudo de perto. Ela era meu alicerce, minha confidente. Às vezes, à noite, deitávamos na rede da varanda, ouvindo o som do mar, e ela me perguntava como eu estava me sentindo. Eu desabafava, falava dos medos, das inseguranças, das pequenas vitórias do dia a dia. Ela sempre me ouvia com atenção, segurando minha mão, dizendo que estava orgulhosa de mim. Você mudou a dinâmica da nossa família, ela disse uma noite, com os olhos brilhando à luz da lua. Meu pai nunca respeitou ninguém como respeita você agora. Acho que, no fundo, ele sempre quis alguém que o desafiasse, que mostrasse que ele não era invencível. Essas conversas me davam força para continuar. Eu sabia que o caminho ainda era longo, mas já não me sentia sozinho. Com o tempo, comecei a me aproximar mais de Patrícia, minha cunhada. Ela era alguns anos mais nova que Mariana, solteira, independente, com uma personalidade forte. Sempre admirei sua coragem, sua capacidade de dizer o que pensa, mesmo diante do pai autoritário. Ela se tornou uma aliada importante, alguém com quem eu podia contar nos momentos difíceis. Certa vez, durante um almoço de domingo, Patrícia trouxe à tona um assunto delicado. Pai, por que você nunca deixou a gente participar das decisões do restaurante? Perguntou, olhando nos olhos. O silêncio que se seguiu foi desconfortável, mas necessário. Álvaro hesitou, mas respondeu: sempre achei que estava protegendo vocês. O mundo dos negócios é duro, não queria que sofressem. Patrícia não se deu por satisfeita. Mas a gente precisa aprender, precisa errar, precisa crescer. O que o Pedro fez foi certo. Ele exigiu respeito, e você deu. Por que não faz o mesmo com a gente? Aquela conversa foi um marco. Pela primeira vez, vi meu sogro refletir sobre suas atitudes, questionar suas próprias certezas. Ele começou a delegar mais, a confiar mais, a permitir que todos participassem das decisões. O restaurante, que antes era um feudo, tornou-se uma verdadeira empresa familiar, onde cada um tinha voz e vez. Os funcionários também sentiram a diferença. O clima ficou mais leve, mais colaborativo. As reuniões, antes tensas e dominadas pelo medo, agora eram espaços de troca, de aprendizado, de crescimento. Eu me sentia realizado, não apenas pelo sucesso do negócio, mas pela transformação que estávamos promovendo juntos. Mas nem tudo foram flores. Houve momentos de crise, de dúvida, de conflito. Em uma ocasião, um fornecedor antigo tentou nos passar a perna, entregando produtos de qualidade inferior. Meu sogro queria resolver tudo no grito, ameaçando romper o contrato, mas eu sugeri uma abordagem diferente: conversar, negociar, buscar uma solução pacífica. Você é muito mole, Pedro, ele disse, irritado. No meu tempo, a gente resolvia as coisas de outro jeito. Os tempos mudaram, Álvaro. Hoje, quem grita perde. Quem dialoga, ganha, respondi, firme. No fim, minha estratégia funcionou. Conseguimos um acordo melhor, sem brigas, sem prejuízos. Meu sogro não admitiu,
mas sei que ficou impressionado. Esses embates eram frequentes, mas, aos poucos, fomos encontrando um meio-termo, um equilíbrio entre tradição e inovação, entre autoridade e parceria. Em casa, Mariana e eu vivíamos uma fase de redescoberta. A chegada do nosso filho trouxe uma nova energia, uma nova perspectiva. As noites sem dormir, as fraldas, os choros, tudo isso nos aproximou ainda mais. Meu sogro, que sempre foi durão, derretia-se diante do neto. Passava horas brincando, contando histórias, ensinando coisas simples, como amarrar o cadarço ou assobiar. Um dia, enquanto observava os dois juntos, percebi o quanto ele havia mudado. O homem que um dia zombou de mim, que me humilhou diante de todos, agora era um avô carinhoso, um sócio respeitoso, um homem em transformação. Mas, apesar de todas as conquistas, havia ainda uma ferida aberta entre nós. Nunca conversamos abertamente sobre aquela noite na casa de praia, sobre o deboche, sobre a humilhação. Era como se ambos evitássemos o assunto, fingindo que tudo estava resolvido. Até que, numa tarde chuvosa, enquanto fechávamos o restaurante, ele me chamou para conversar. Sentamos na varanda, ouvindo o som da chuva batendo no telhado, o cheiro de terra molhada invadindo o ar. Pedro, preciso te pedir desculpas, ele disse, a voz baixa, os olhos fixos no horizonte. Aquele dia, na casa de praia, eu fui injusto com você. Zombei, te humilhei, porque tinha medo. Medo de perder o controle, medo de ser passado para trás. Mas você me mostrou que respeito se conquista, não se impõe. Fiquei em silêncio, sentindo um nó na garganta. Aquela era a conversa que eu esperava há meses, talvez anos. Eu te admiro, Pedro. Você teve coragem de me enfrentar, de exigir o que era seu por direito. Se todos fossem como você, o mundo seria melhor, continuou, com um sorriso tímido. Olhei para ele, emocionado. Obrigado, Álvaro. Eu só queria ser respeitado, ser tratado como igual. Não queria guerra, só justiça. Ele assentiu, e ficamos ali, em silêncio, deixando que as palavras não ditas preenchessem o espaço entre nós. A partir daquele dia, nossa relação mudou de vez. Não éramos mais adversários, mas parceiros, amigos, quase pai e filho. O respeito mútuo tornou-se a base de tudo, e o restaurante prosperou como nunca. As férias seguintes foram diferentes. Voltamos à casa de praia, agora com nosso filho, com Patrícia e sua nova namorada, com Dona Lúcia mais leve, mais feliz. As risadas eram sinceras, os abraços apertados, as conversas profundas. Numa noite estrelada, sentados em volta da fogueira, Álvaro contou uma história antiga, de quando era jovem e teve que lutar pelo próprio espaço. Todos ouviram atentos, e, ao final, ele olhou para mim e disse: a vida é feita de coragem. E você, Pedro, me ensinou isso. Senti um orgulho imenso, uma gratidão profunda. Tudo o que vivi, todas as dores, todas as lutas, valeram a pena. Hoje, quando vejo meu filho correndo pela areia, rindo, brincando com o avô, sinto que quebrei um ciclo. Que abri caminho para uma nova geração, mais livre, mais feliz, mais respeitosa. E, se pudesse voltar no tempo, faria tudo de novo. Porque, no fim das contas, a maior vitória não foi o contrato assinado, mas o respeito conquistado, o amor fortalecido, a família transformada. A vida continua, com seus altos e baixos, suas surpresas e desafios. Mas agora, sei que sou capaz de enfrentar qualquer coisa, porque aprendi a me impor, a lutar pelo que acredito, a não aceitar menos do que mereço. E, acima de tudo, aprendi que, quando somos fiéis a nós mesmos, o mundo se abre, as portas se escancaram, e a felicidade se torna possível. As férias, que antes eram sinônimo de tensão e insegurança, agora são momentos de celebração, de união, de alegria. O restaurante, que antes era palco de disputas, agora é espaço de crescimento, de aprendizado, de sucesso. E eu, que um dia fui motivo de deboche, hoje sou motivo de orgulho. Não só para minha família, mas, principalmente, para mim mesmo. Porque, no fim, o que importa não é o que os outros pensam, mas o que você sente quando se olha no espelho. E, hoje, posso dizer, sem medo de errar, tenho orgulho do homem que me tornei.
E tudo começou naquele dia, quando tive coragem de pedir um contrato, e não aceitei ser ridicularizado. A vida é feita de escolhas. E eu escolhi ser respeitado. Se você chegou até aqui, obrigado por me acompanhar nessa jornada tão intensa e verdadeira. Hoje, olhando para trás, eu vejo que cada humilhação, cada lágrima e cada confronto valeram a pena. Porque respeito não é favor, é direito. E, às vezes, a gente precisa enfrentar até quem mais ama para ser reconhecido de verdade. Se essa história tocou você, se de alguma forma você já se sentiu desvalorizado ou precisou lutar pelo seu espaço, deixa seu comentário aqui embaixo. Quero saber a sua experiência. Quero ouvir a sua voz. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precisa de coragem para se impor. Juntos, a gente pode inspirar mais pessoas a não aceitarem menos do que merecem. E lembre-se, nunca deixe que o deboche de alguém apague a sua força. O respeito começa quando você acredita em si mesmo. Até o próximo vídeo.